tempo do isolamento, eu tenho tido a possibilidade de fazer muitas leituras e de acompanhar as notícias daquilo que está acontecendo em função da pandemia. E uma coisa curiosa que eu percebi e que está sendo colocada na mídia é que há muitos organismos internacionais, há muitos políticos, há muitos pensadores, filósofos, historiadores, economistas que estão falando que essa pandemia vai provocar uma mudança no mundo, uma mudança de eixo, uma mudança de pensamento, uma mudança de propósitos. Ontem, o presidente francês Emmanuel Macron, falando ao povo do seu país, fez uma proposta de uma reinvenção da França, de um relançamento dos valores que foram propostos no passado e que tornaram o país uma das maiores nações do mundo. Eu quero lhe confessar uma coisa. Eu sou completamente cético com relação a isso. E não por ser um pessimista, mas por ser, como disse o Ariano Suassuna, um realista otimista. Mas quando você olha para a história, para a fenomenologia dos fatos, para o que aconteceu com a evolução da civilização humana, não é isso que você vê. As grandes tragédias, os grandes cataclismos, as grandes revoluções não produziram melhorias, não fizeram com que o ser humano se tornasse mais solidário, mais generoso, mais compassivo. Se você olhar, por exemplo, para o mundo antigo, para a civilização de Noé, que havia se extraviado completamente, que havia perdido a bondade, a justiça, o amor, que havia se tornado lascívia, egoísta, arrogante, gananciosa, e por conta disso vem o cataclismo do dilúvio e extingue aquela raça inteira. Noé tem a possibilidade de um recomeço com a sua família. E o que é que acontece 100 anos depois? Os homens já estão se degladiando, construindo torres para chegar ao céu, no evento da Torre de Babel, que mostra a volúpia, a ambição e o desejo de poder. Se você for para a Idade Média, ali por volta de 476 depois de Cristo, você vai ver a queda do Império Romano. O império que tinha proposto a paz para todos os povos, mas que fez a expansão de forma violenta, arbitrária, opressiva, cobrando altos impostos para manter uma paz que de paz não tinha nada. Quando o Império Romano ruiu, outros impérios vieram. A terra não se tornou melhor, o mundo não ficou mais compassivo, mais solidário, onde as pessoas pudessem se ajudar mutuamente. Quando você pula para a Idade Moderna, ali por volta de 1789, nós nos deparamos com a Revolução Francesa, que é, sem dúvida, um dos eventos mais significativos do mundo, que propunha igualdade, liberdade e fraternidade para todas as pessoas. A Revolução Francesa influenciou muitos outros países da Europa e do mundo inteiro com esses pressupostos de valor. Mas a Revolução Sangrenta, que levou o rei e a rainha a serem decapitados, não produziu grandes mudanças, pelo contrário. Cerca de 50 anos depois, a França já se lançou num segundo movimento expansionista, entrando pela África, colonizando povos, esmagando culturas, aumentando o seu exército, expoliando aquilo que era possível para obter lucros e riquezas. E os países que foram influenciados pelos seus pressupostos fizeram exatamente as mesmas coisas. Quando nós pulamos para a idade contemporânea, nos deparamos no século XX com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, onde os homens se enfrentaram entre si e, sobretudo, na Segunda Guerra, onde houve um morticínio sem precedentes. A Europa foi arrasada, completamente destruída, e o homem criou, então, um artefato capaz de destruir a raça humana, a bomba atômica, que não foi suficiente para Hiroshima e Nagasaki. Agora toda a Terra podia ser destruída. A Terra melhorou? O mundo ficou melhor? As pessoas ficaram mais humanas, mais solidárias? Não. Tudo continua como sempre esteve antes. A Escritura Sagrada, da Carta de Paulo aos Romanos, diz que todos pecaram e que estão distantes da bondade e da glória de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, diz que o mundo está mergulhado no mal.
O sistema está corrompido, não há mais como recuperá-lo, é impossível. A não ser que toda a Escritura esteja equivocada, que o ensino de Jesus e dos profetas minta, o mundo caminha sim para a destruição. Agora, eu tenho esperança, é que o seu mundo melhore. Não tenham expectativas sobre o macro, sobre as nações, os políticos, os governantes, mas eu tenho expectativa no seu micromundo, porque se você pensa que depois da pandemia vai sair diferente e precisa mudar, isso está sendo gerado, fomentado em você pelo Espírito Santo. Sim, você pode mudar. E aqueles que estão próximos a você sentirão esse impacto. Você pode fornecer horas pro bono para ajudar pessoas, se envolver com movimentos solidários, participar de ONGs, acolher pessoas, visitar deprimidos, ir a asilos, visitar os doentes, os enfermos. Existem muitas formas de você melhorar como marido, como esposa, como pai, como irmão, como filho, como profissional de mercado, como empresário. O micromundo pode mudar. E esse eu acredito que mude e vai fazer diferença para aqueles que estão próximos. Quanto à terra, ela está sendo entesourada para a destruição final, para que aí sim se revele a bondade de Deus com um novo projeto de civilização. O apóstolo João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra no livro do Apocalipse. Por esse eu espero, e por essa revelação do Filho de Deus, e por essa bondade da graça infinita, eu aguardo. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro, a mente abre, o coração expande, e o mais eu te falo, no caminho.